Amém. Boa noite. A paz do Senhor para a igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, aqui em cima, podem se assentar, por favor, podendo compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem ministrado ao meu coração ultimamente. Toda vez que Deus me dá a oportunidade para eu falar em algum lugar, pregar sobre a tua palavra, qualquer lugar é lugar, né, gente? Deus está sempre nos dando oportunidade, mas quando Ele abre portas assim como essa de hoje, eu gosto sempre de sentar, procurar o secreto com Deus e falar: Senhor, o que o Senhor está tratando no meu coração ultimamente? É isso que eu quero pregar. Porque eu acho que a melhor pregação é o testemunho que a gente está vivendo ali, né? Então, assim, tudo que Deus está ensinando para a gente, quando a gente está ali passando por tudo, quando a gente aprende, a gente poder compartilhar isso em Cristo, é incrível. Então, tudo aquilo que eu vivo, que eu aprendo, a minha verdade é aquilo que eu quero sempre passar quando eu tenho essas oportunidades. E hoje, eu estava orando, assim, eu falando: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Sobre honra. E Ele falou: sim, é isso que eu quero que você fale hoje. E hoje o tema da minha palavra vai ser o princípio da honra. E vocês vão entender mais um pouco para frente o quão Deus é perfeito nos mínimos detalhes. Porque essa introdução que eu tive aqui agora não podia ter sido melhor e mais perfeita. Porque hoje a nossa palavra ela vai falar sobre o princípio da honra na família. E muitas das vezes a gente ouve sobre honra, né, na Bíblia, como honrar o Senhor, né? A gente tem que sempre entregar honra ao Senhor. Isso é incrível, isso é realmente muito necessário nós aprendermos sobre isso diariamente, a gente buscar entender como honrar da melhor maneira ao Senhor. Porém, nos dias atuais que eu estou vivendo, como eu falei, eu gosto sempre de falar a minha verdade. Como filha, como parte de uma família, infelizmente eu vejo muitos filhos que não conseguem entender o princípio da honra dentro de casa. E com o meu testemunho eu consigo comprovar o quanto a honra, ela é uma ponte para as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Se a gente não entender a prática dela, o princípio da honra, a gente não consegue viver do melhor que Deus tem para as nossas vidas. E eu queria começar aqui com vocês, falando sobre o que eu achava que era honra. Sempre achei e confundi muito que honra e respeito eram a mesma coisa. Eram literalmente ali o mesmo conceito. E são conceitos que eles se parecem realmente. A honra e o respeito, quando a gente lê ali, honrar o teu pai e tua mãe, né? A gente pensa: não, vou respeitar meus pais, amém, é isso. Mas por mais que eles sejam um conceito parecido, tem a sua diferença. O respeito, ele é algo que a gente aprende no automático, né? Quando a gente está sendo ali educado, pelo menos é o que tem que ser, né? Todo mundo tem que aprender o respeito ali no automático. Quando está sendo educado pelos pais, a gente cresce ouvindo muito sobre o respeito. A gente tem que respeitar o próximo, a gente tem que respeitar o limite do próximo. Só que o que diferencia a honra do respeito é que o respeito, ele tem um limite ali assim: eu respeito você, mas você aí no seu cantinho, eu aqui no meu, e eu sigo a minha vida, você segue a sua, mas a gente está aqui se respeitando. A honra, ela é diferente, porque a honra, ela vai além. A honra, ela requer mais. A honra, ela não pode ser tratada como algo que... Eu vou praticar minha honra daqui, tá? Eu estou te honrando daqui. Mas só eu vou saber que estou te honrando. Não, a honra, ela precisa ser exposta. Ela precisa ser explícita. Porque a honra, ela é um compromisso. Ela é um compromisso que a gente tem em demonstrar aquilo que está dentro do nosso coração. E quando a gente entende o princípio da honra, que a gente precisa ter um compromisso em mostrar essa verdade, mostrar a nossa gratidão, o nosso amor, tudo muda na nossa vida. A honra, ela nos impulsiona a realmente entender que não, eu posso amar uma pessoa, eu posso respeitar, mas eu preciso fazer algo para demonstrar isso. Eu preciso entregar algo dentro de mim para eu mostrar o quão isso é real. E por isso que Deus, ele fala, né, que Ele honra aqueles que o honram e despreza aqueles que o desprezam. Porque a honra, ela é algo muito forte para Deus. E aí, eu quero perguntar para vocês. Quando você para analisar a sua vida, você pensa: eu tenho realmente honrado as pessoas ou só tenho demonstrado respeito, admiração?
Porque às vezes é tão fácil a gente deixar a vida passar batido com aqueles que merecem a nossa honra. E a gente simplesmente não entende as coisas que nós precisamos negar dentro de nós mesmos para conseguirmos andar naquilo que o Senhor quer que a gente ande, para que a gente possa viver com os propósitos e as promessas e os projetos que Ele precisa cumprir na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente não vive as promessas por conta de nós mesmos, a gente não quer romper. A gente se limita, a gente se coloca num patamar onde, não, eu posso fazer daqui de longe, eu posso fazer daqui do quieto, do oculto, porque a gente não quer se expor e o nosso ego, ele não quer ser tratado. E o maior inimigo da honra é o ego. Porque o nosso ego, ele sempre espera a honra vindo do outro, mas a gente não consegue entender que nós devemos expor a honra que nós precisamos dar ao outro diariamente. A honra, ela não pode ser algo esporádico, de vez em quando. Não, a honra, ela tem que ser uma verdade na nossa vida. E hoje, especificamente, eu gostaria de falar sobre a honra na família. Porque por muito tempo, como eu falei, eu não entendia o peso do que era realmente demonstrar que eu honro os meus pais. E Deus hoje, eu até compartilhei com a missionária Silvana, minha tia do coração, que eu amo tanto. Eu falei, tia, porque eu chamo ela de tia, não chamo ela de missionária. Tia, Deus está me guiando a falar sobre honra com pais. Mas tem tantas mulheres aqui, como que eu vou falar sobre mãe e filha, pai e filho? E ela falou, faça, porque algo precisa ser rompido hoje à noite. E eu creio que Deus, Ele está trazendo uma unção sobre as famílias que estão aqui nessa noite. E por isso que eu falei que não foi à toa esse ato profético que nós fizemos aqui antes de começar a palavra. Porque hoje Deus quer ministrar no seu coração o quão importante é a vida de um filho, o quão importante é quando um filho entrega a sua vida para honrar os seus pais e o que Deus faz através dessa atitude. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês mais especificamente sobre isso. Todo mundo aqui é filho de alguém. Então, essa palavra é para você. E como filha, eu quero falar sobre isso. Bem, lá em Efésios 6, do 1 ao 3, né? Nós temos o versículo, que é o que todo mundo sabe que eu já falei aqui, eu vou ler para vocês. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O que a gente pode entender daqui? Deus, Ele poderia ter falado tanta coisa, poderia ter escrito, filhos, amem teu pai e tua mãe. Filhos, respeitem teu pai e tua mãe. Respeite o que eles querem, respeite as decisões deles, respeite os limites dele. Respeite o quê? Você aqui, eles lá, tá bom, mãe, eu te respeito, tá bom. Ok, eu entendi, eu te respeito, tá? Mas eu vou viver minha vida, ok, obrigado. Mas a honra, ela vai além. E Deus, Ele usou a palavra honra. E existem várias maneiras que a gente pode mostrar a honra. E o respeito faz parte dele, com certeza. Só que ele é muito mais profundo. Não para só ali. Não é uma coisa rasa. Deus, Ele não faz nada à toa. E eu tenho certeza que Ele usou a palavra honra justamente para nos impulsionar a quebrar o nosso ego contra a honra. Porque a honra, ela faz isso, ela nos ensina que o nosso ego, ele nunca vai deixar a gente alcançar nada. Mas quando a gente entende que o cerne da questão, que a base da honra é a gratidão, a gente rompe as coisas. Porque Deus, Ele se alegra com o coração grato. E essa é uma base da honra. E a gente pode ver isso em alguns personagens da Bíblia, como Ruth com Noemi, como Deus, Ele abençoa aquela pessoa que honra a autoridade sobre a sua vida. Com todas as adversidades, tudo que ela estava passando, ela escolheu honrar. Não era a mãe dela, era a ex-sogra. O marido morreu. Quantas vezes a gente não vê caso da pessoa que fala mal da sogra viva e Imagina que o marido morre, como uma pessoa vai continuar amando a sogra e honrando? E sabe o que Deus fez com Ruth? A maior honra de todas, participar da linhagem de Jesus Cristo.
Então você entende como Deus ele trabalha? Ele nos mostra que quando a gente quebra o nosso ego e a gente entende que a honra é o princípio mais lindo, mais belo que Ele quer nos ensinar, você vê como Ele trabalha de volta nos honrando também. E é por isso que Ele usou essa palavra no versículo, quando Ele fala que a gente tem que honrar os nossos pais, porque é o maior nível de autoridade sobre a nossa vida. Outro exemplo que a gente vê na Bíblia também muito lindo, com sua família, foi José. É a minha história predileta. Eu amo a história de José, porque José, ele venceu todas as batalhas usando a honra. Todas as batalhas de José, ele venceu com a honra. Ele honrou a sua família, ele honrou a Potifar, ele honrou quem falou mal dele, quem fez coisa contra ele, ele honrou a Deus. Quando tentaram contra a vida dele, poderiam, porque tinham a força, tinham ali o poder. A mulher de Potifar, ela tinha o poder contra a vida dele, ela mandou ele ser preso. E ele continuou vencendo todas as adversidades com a honra. Ele falou, eu sei quem é o meu Deus, e ele me ensinou que a honra é o meu maior escudo, a honra é o meu maior instrumento. E quando a gente honra, Deus ele abre as portas muito mais do que a gente entende. E eu queria, tem muitos personagens bíblicos que a gente pode pegar exemplos, mas eu queria me usar também como exemplo. Sabe, por muito tempo, como eu falei para vocês, eu não conseguia entender como demonstrar essa honra aos meus pais? Até porque eu não sabia, né, a diferença entre o respeito e a honra. Eu fui descobrir depois, Deus foi me mostrando. E aí, quando Deus me mostrou, eu vi que eu não demonstrava direito, eu não demonstrava corretamente. E Deus, ele começou a me moldar com os meus pais. E eu, gente, pasmem, eu já passei a fase da adolescente rebelde. Oh, meu Deus! Dentro da nossa casa, minha mãe já gritou comigo, porque eu merecia. Meu pai já ficou super chateado comigo, sim. E eu comecei a ver na minha vida que quando eu entendi o que era viver em honra, não dizer que eu honro os meus pais. Eu honro meu pai. Eu amo ele. Mas assim, quando ele fala algumas coisas e eu não concordo, ele sai, eu giro o olho e faço o contrário. Mas eu honro ele. Ou então, quando ele me dá um conselho, eu falo, o que meu pai sabe? O que a minha mãe sabe? Eu já sei, eu tenho as minhas próprias experiências. Ai, que saco. E sabe, o inimigo, ele tentou lutar tanto contra a minha vida nessa área. Porque ele tentou colocar na minha mente que vir da família que eu vim era uma maldição em vez de uma bênção. E muitas das vezes eu tentava, para provar algo, não para alguém, mas para mim mesma, por coisas não saradas na minha alma, que eu conseguia tomar minhas decisões, eu conseguia viver a minha vida, eu conseguia ser a Jay, sem ser a filha da Cassiane e do Jairo, porque eu sou a Jay. Tá bom? Mas antes de ser Jay, antes de ser Cassiane e Jairo, é filho de Deus. É dele. E se eu não entender o que é me posicionar como filha de Deus, não adianta nada. Porque eu vou tentar provar o quê? Para quem? Se eu não estou agradando a Deus, porque o mandamento dele principal é que eu tenho que honrar os meus pais, aquela autoridade que o Senhor já colocou sobre a minha vida. E o inimigo, ele tentou muito me cegar nessa área. E eu vivi uma luta interna comigo na minha adolescência, assim, para a juventude, que geralmente é essa fase que a gente vive, né? Onde eu tive muitas desavenças com os meus pais. Mas o que eu vejo muito na sociedade hoje em dia? Que nesse momento, nesse período de adolescência, juventude, quando o filho não consegue se entender muito com os pais estão tentando se entender ali com os filhos, o inimigo, ele trabalha e ele consegue. Aí o filho, ele vira adulto, vai viver a vida, nunca sarou aquelas feridas, acha que está sarado, mas continua desonrando os seus pais para o resto da sua vida. E vivendo a vida. E não está cumprindo o propósito, e as coisas não estão fluindo. E serve na igreja, e vive para o Senhor, e faz missão, e faz tudo, só que a parte principal não buscou entender, honrar os seus pais.
por conta talvez de um mau relacionamento na juventude, na adolescência, que não foi resolvido. E aí a gente acha que desonrar é simplesmente ficar de cara virada, né? Não, gente, tem muitas maneiras que a gente desonra os nossos pais, a nossa família, e a gente nem nota. E eu sei que tem muitos pais que são difíceis, eu acredito, eu tenho pais maravilhosos, por mais que a gente teve problemas, eles tiveram problemas comigo, com qualquer ser humano, mas eu sei que existem pais que são difíceis, mas Deus, Ele não falou, tem uma condição. Honra o seu pai e sua mãe se eles forem legais e cristãos. Se eles forem gente boa. Não, Deus, Ele falou, honra o teu pai e tua mãe, mesmo sabendo que seu pai e sua mãe poderiam ser pessoas que iriam te causar feridas, mas é aí que Ele trata o seu ego. E muitas das vezes a gente vê adultos com o ego completamente estraçalhado ali, de uma maneira assim, quero dizer, com o ego lá em cima, porém tendo que ser tratado, porque não entende nada sobre a humildade que a honra nos ensina. E assim, a honra, ela precisa ser evidente. Se você não está deixando a sua honra ser mostrada explicitamente, me desculpa, você está desonrando. E por isso que hoje eu estava com muito medo, nervoso de falar sobre esse assunto aqui, mas eu falei, Senhor, isso é uma maneira de honrar a vida dos meus pais. Os meus pais, eles se entregaram para hoje eu estar aqui. Eu já estive no meu pior momento. E eu tive pais que cuidaram de mim. E eu amo vocês. E eu sempre vou honrar vocês. Com toda a minha vida. Eu amo quem eu sou hoje por causa dos meus pais. Eu sou o que sou hoje por causa deles e de tudo que eles entregaram, mesmo eles não sabendo, talvez, o que era melhor na hora. Mas era o melhor deles. E o inimigo, ele tenta trabalhar nas famílias, trazendo essa mentira de que o seu pai e sua mãe são pessoas que vão fazer coisas ruins para você. Mas não. E eu tenho certeza que ele trabalha nisso. Porque às vezes ele acredita mais na palavra, na promessa da palavra do que nós. Porque ele lê esse versículo, ele sabe da Bíblia, muito mais do que nós, alguns de nós aqui. E ele lê esse versículo e ele fala, uau, olha o poder da honra. Eu preciso sutilmente enganar toda uma humanidade de que os pais são tóxicos. E se sua mãe e seu pai te fizeram mal, não tente se reconciliar. Família, a gente nasce numa família, a gente não escolhe. E depois a gente pode viver longe. E o inimigo, ele vai trabalhando na mente das pessoas de que hoje em dia está normal. Ah, se sua mãe te fez mal, minha mãe é uma narcisista. Gente, que mentira do capeta. Existem pessoas narcisistas, existem sim, mas o inimigo, ele está se aproveitando dessa narrativa para pessoas que não têm essa vida, não têm uma mãe narcisista, não têm um pai narcisista, não vivem essa vida, se colocarem nesse posicionamento de vítima e vão ficar lá para o resto da vida e não vão entender por que a vida não prospera, por que a vida não vai para frente. Então, nesse momento que eu estou falando agora, eu não estou falando, meu irmão, por favor, eu não estou falando se você realmente sofre com os seus pais, você deve honrar eles, sim, a gente vai chegar lá sobre como que a gente faz, entregue essa honra, mas agora eu estou falando sobre as mentiras do inimigo, sobre toda uma geração que acha que tem que se reconciliar com tudo. Mulheres que sofrem coisas horríveis por causa de homens e quer continuar no relacionamento. Mas a mãe fez uma coisa, não consegue perdoar. Eu não consigo honrar a minha mãe, não. Ai, a minha mãe, ela nunca me entendeu. Eu quero ela pra lá. E tá correndo atrás de um cara que poderia ver ela morta e não ia se importar. E a mãe que entregou a vida. A mãe não consegue perdoar. E o inimigo, ele tenta trabalhar
em cima disso nas nossas vidas. Mas hoje a gente vai repreender isso aqui nessa noite, porque nós vamos sair daqui com famílias estruturadas, restauradas, pessoas que vão sair daqui com o coração entendendo o que é o perdão. E agora eu queria passar para vocês o que Deus me passou sobre alguns pontos que eu aprendi sobre a honra. 4 pontos, rapidinho, de maneiras como a gente pode demonstrar honra. A primeira delas eu acho que é a mais óbvia, que é a obediência, né? A obediência, quem aqui é da época, assim, dos anos 2000, que é a minha época, tem uma música que é obedecer é mais que importante, é prova de amor. Quem conhece? Com alegria eu vou obedecer. Eu amo essa música. Toda vez que eu desobedeço, eu lembro dessa música. Parece um despertador. Eu faço uma coisa que não era para eu fazer, aí vem Ana Paula, abençoada. Obedecer é mais que importante. Ai, Ana, por favor. Gente, a obediência é a maior prova de amor que a gente pode entregar para alguém. E assim, às vezes é difícil a gente receber as instruções dos nossos pais, as instruções de uma autoridade. Eu sei que é difícil, mas obedecer é você receber com carinho, é você mostrar que você acha que aquela pessoa é digna de sabedoria. Você está falando para aquela pessoa, não, eu te obedeço porque eu acredito e confio no que você fala. Vocês entendem o peso de uma obediência? E assim, a minha mãe sempre gostou de falar que, não, e ponto final. Ela ama essa frase. Né, mãe? Aprendeu com a Micheline. Meu pai que falou, não eu. E, gente, por muitas vezes já fiquei muito irritada. Ai, que saco! Já fiquei, mãe, desculpa. Mas sabe como Deus tem trabalhado isso no meu coração? Às vezes a gente olha o ponto final com um negócio assim, com uma entonação de é esse o mandamento e é isso. Sabe como Deus está trabalhando para mim? O ponto final é a cereja do bolo. Às vezes eu estou com uma ideia ali, aí vem a minha mãe e fala, mas aí você poderia fazer assim. E a cereja do bolo, plim, e sai mais perfeito ainda. Então começa a pedir para Deus trocar o seu olhar diante de algumas coisas. Que é assim que o nosso ego vai sendo tratado. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Por que isso me irrita tanto? Às vezes Deus está tentando te ensinar algo. Eu comecei a olhar assim, tá bom, a minha mãe fala que ponto final. Caramba, que saco! Mas será que é assim também? Ai, tá bom, vou fazer, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Vou obedecer. Aí eu vou. Nossa, não é que deu certo? Esse mínimo detalhe que o ponto final que ela colocou. Então começa a mudar a sua perspectiva sobre as coisas. Porque quando Deus ele fala pra gente que Ele instrui como um pai, não é porque Ele quer bater e Ele quer falar, é isso, e te guardar numa jaula. Não, Ele quer te instruir para moldar o seu ego da melhor maneira. E aí você vai mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você vai começando a perceber, uau, realmente a minha vida está melhorando? Eu realmente era uma pessoa um tiquinho mais ranzinza que isso? Eu realmente era mais difícil mesmo? Eu precisava desse ajustezinho? Muda um pouco a ótica. Eu tenho 26 anos de idade, gente. E o meu pai até hoje fala que eu tenho horário para chegar em casa. Os jovens da igreja estão todos no McDonald's, 3 da manhã. Eu não posso. Eu tenho que estar na igreja, em casa meia-noite. Mas, e ponto final. É isso. E eu vou reclamar? Eu reclamo. Eu tenho que falar que eu reclamo. Só que é a minha vida, são os pais que Deus me deu. E para que eu vou desonrar? Para que eu vou desobedecer? E todas as vezes que eu já desobedeci, alguma coisa de ruim já aconteceu na minha vida por causa disso, de horário, gente. É sério. Uma coisa tão mínima.
Então, assim, tem coisas que a gente pode se permitir ser moldado e aceitar. Aceitar e entender, essa pessoa, ela viveu mais. O que custa eu entender, aceitar, deixar Deus trabalhar em mim, usando a vida dessa pessoa? Referente a autoridades. Segunda maneira que a gente pode demonstrar honra é com o cuidado. Nós, filhos, a gente tem uma péssima mania de achar que a vida dos nossos pais se resume à nossa. Eu não sei se você já teve essa sensação como filho, ou talvez você nunca pensou que você agisse assim, mas você age e agora você está tendo uma epifania que você está falando, nossa, realmente, né? Mas eu já tive momentos na minha vida que eu ficava chateadíssima, porque era um dia importantíssimo para mim, mas a minha mãe também tinha um dia ou um compromisso importantíssimo para ela, e eu ficava chateada porque a vida dela tinha que parar para ouvir ou receber o que eu estava ali apresentando para ela. Isso é um egoísmo que a gente tem dentro de nós, como filhos. Porque os nossos pais, eles são pessoas com histórias, com vidas, com traumas, com compromissos. A vida deles não parou. Agora a minha vida parou e eu vou ser pai e mãe. Claro que quando você tem um nenenzinho ali, a gente vê muito isso hoje, tem muito Instagram de mamãe nova, que aí ela se entrega ali para o neném, ela vive aquela fase. Não é disso que eu estou falando. Mas estou falando dos filhos mais velhos que acham que a vida ela tem que girar em torno de nós, porque tem que ser sempre eu, meu pai tem que cuidar de mim, minha mãe tem que cuidar de mim. E a gente tem cuidado com eles? E as dores que o meu pai tem, e às vezes com uma palavra minha eu posso abrir essa ferida? E os traumas que a minha mãe pode ter, e às vezes com uma atitude minha, eu posso instigar isso, e ela pode ter ali uma reação. Será que eu tenho esse cuidado com eles? É muito difícil, mas a gente precisa entender que a gente também precisa cuidar dos nossos pais, porque o cuidado ele é uma forma de servir. Gente, quem aqui nunca se irritou com a mãe pedindo para fazer a coisa mais óbvia no celular? Filha, baixa aqui essa foto aqui para mim, tira um print para mim. Ah. A minha mãe esses dias chegou para mim. Ai, eu não sei mexer no Spotify. Eu, gente, como que vive? Pelo amor de Deus. Aí na hora fica, ai mãe, mas aí depois, na hora Deus fala assim, eu poderia estar agindo assim com você, porque você também é minha filha. Imagina, se você tivesse me... Amém. Glória a Deus, enviem para os filhos, pais. Mas Deus, ele poderia muito bem, muitas vezes, em muitas horas das nossas vidas, olhar e falar assim, que saco, mais uma vez essa coisa óbvia eu tendo que te ensinar. E ele tem que fazer isso com você. Por quê? Porque ele tem cuidado com você. Então, quando a gente demonstra cuidado com os nossos pais, a gente está honrando a vida deles, a gente está servindo a vida deles. Eles precisam ser cuidados também. Não é só a gente, um bebezinho eterno que precisa do cuidadinho ali da mamãe e do papai. Cuidado o tempo inteiro. O terceiro ponto é a gratidão. A demonstração de gratidão é um dos atos mais importantes de honra, porque ela reconhece, ela mostra, quando você demonstra gratidão, você está reconhecendo tudo que aquela pessoa fez para você. Quando você fala um obrigado, você está falando assim, eu vejo tudo que você faz por mim. E eu reconheço isso, e me desculpa por todas as vezes que eu não reconheci. Quem é que gosta de ouvir assim? Você faz um favor para a pessoa e a pessoa fala, não fez mais do que sua obrigação. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Você gosta de ser reconhecido, né? Por que você não gosta de demonstrar gratidão? Por que é tão difícil para a sua alma, para o seu ego, falar obrigada? Mãe, obrigada por ter me deixado, me apoiado na minha loja. Esse lugar, gente, esse hall dessa conferência é abençoado. E a minha loja está lá. Pai, obrigada por acreditar no meu ministério e permitir. Olha o respeito, o peso de eu pegar aqui esse microfone e subir nesse púlpito e passar uma palavra. Como que eu não vou agradecer?
Como que eu não vou ter gratidão pelos meus pais? Não tem como. A pessoa ingrata, sabe o que ela faz? Ela deixa que a ingratidão anule tudo de bom que alguém já fez para você. A ingratidão, ela anula tudo de bom, tudo de bom. É como se aquela pessoa não prestasse mais. E você fica cego, porque para mim isso é uma cegueira. Se você não consegue mais enxergar as coisas boas que aquela pessoa fez para você, porque ela fez uma coisa ruim, você começa a ser ingrato, para mim você se tornou cego. Isso não é coisa de Deus. Não é Deus que quer isso para a sua vida. Então não deixe que a ingratidão tome conta do seu coração e comece a fechar o seu coração. Porque a gratidão, ela é porta para tantas bênçãos. A palavra já nos ensina isso. E a gratidão, ela nos ensina a ser humildes. Porque, gente, eu vou casar agora. Ô, glória! E eu estou no momento da minha vida que a minha mãe e meu pai, eles querem me ajudar em tudo, mas ao mesmo tempo eu quero mostrar para eles um senso de responsabilidade. Não, mãe, não, pai, eu tenho isso aqui no controle, eu tenho isso daqui. E se eu não me policiar, eu posso acabar me tornando ingrata e desumilde. Eu sei, eu vou resolver, não preciso. Mãe, obrigada por estar me ajudando nisso. Eu sei que é difícil, mãe, pai. Vocês estão comigo, obrigada, obrigada. Meu Deus, eu não conseguiria fazer isso sozinha. E voltando no meu testemunho de muitos anos de comparação do inimigo, tentando colocar no meu coração comparação com o ministério dos meus pais, comparação com quem eles eram, comparação com tudo isso. Voltando a tudo isso, a ingratidão, ela já tomou conta do meu coração, porque eu pensava assim, eu consigo fazer as minhas coisas sem eles, eu não preciso mais. Eu posso ser eu quero ser eu. E aí ia me cegando, ia me cegando, ia me cegando. E qualquer tipo de ajuda que eles poderiam me oferecer, eu começava a não queria dar ouvidos, por conta da ingratidão, que ela vai anulando todas as coisas boas em nosso coração. Então comece a repreender essa noite esse espírito de ingratidão, comece a colocar em prática a gratidão. E o quarto ponto, para a gente finalizar, que é o mais importante, é o perdão. Ah, Jay, para você é fácil, olha os pais que você tem. Quando Deus fala sobre perdão na Bíblia, Ele não fala assim, perdoe algumas pessoas, com exceções. Sabe o que eu aprendi sobre o perdão? O perdão mostra pra gente que Deus não morreu só por nós. Jesus não morreu só por nós naquela cruz. O perdão me mostra que Jesus morreu por aquela pessoa que me fez mal também. Que Jesus, ele entregou a sua vida, o seu sangue foi derramado por aquela pessoa que a gente acha que não merece o nosso perdão. Mas sabe o que Jesus entregou para aquela pessoa? O perdão dele. Então, quando você fala assim, eu não posso perdoar tamanha atrocidade, eu não consigo perdoar os meus pais, porque o que eles fizeram foi absurdamente absurdo. Jesus olha e fala assim, e todas as vezes que eu te perdoei? E todas as vezes que você me negou, porque não tem como uma pessoa aqui dentro falar para mim que nunca, em nenhum momento, negou assim, não diretamente, mas assim, se negou de estar na presença de Deus da maneira como Ele espera de nós. E se Ele começasse a olhar para a gente como a gente olha para essas pessoas? Porque a gente gosta de ter misericórdia pelo outro. A gente gosta de receber misericórdia do outro, mas a gente não gosta de ter misericórdia pelo outro. E a Bíblia fala que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Então, às vezes, aquilo que você acha que é o justo, a misericórdia, ela tem que vir, e pisar em cima. E ela fala, não é você que tem que achar o que é justo.
Eu ensinei a ter misericórdia, porque eu tenho misericórdia por você, eu tenho misericórdia pela tua vida. E se você hoje tem um relacionamento, você está ouvindo tudo que eu estou falando, e você falou essa frase que eu falei agora, Jay, é fácil para você. Eu sei que não é fácil para você. Mas Deus, Ele não prometeu que nada seria fácil, mas Ele promete que é possível, se você entregar o seu coração a Ele. E deixar que Ele molde e trabalhe no seu coração. A caminhada com Cristo não é para ser fácil, mas ela é para ser vivida. Não algumas partes, mas por inteira. É uma renúncia constante, como meu pai falou aqui em cima. Ele falou sobre casamento, mas é a caminhada com Cristo isso. Renúncia constantemente de entender, eu sou imperfeito. E quando eu aprendo a perdoar o outro, eu entendo que o outro também é imperfeito. E ninguém vai ser perfeito, apenas Jesus Cristo. Porque quando você se acha no poder de não perdoar o próximo, é como se você estivesse colocando uma expectativa de perfeição naquela pessoa. E eu ouso dizer que tem aí um pequeno ar de até de idolatria. Porque, aquela pessoa que é intocável, ela é imaculada, ela não pode cometer um erro. Porque agora é imperdoável, ela cometeu um erro, então você não vai perdoar não, O que é isso? O perdão, ele precisa ser compreendido por todos nós. Porque ele precisa ser buscado diariamente. O perdão, ele quebra correntes. Correntes de ingratidão. Correntes de insatisfação. Correntes de doenças que o inimigo tenta colocar na nossa mente, no nosso coração. O perdão, ele é um peso. O perdão, ele tira um peso. O peso do pecado. O peso do coração ingrato. O peso da expectativa em outras pessoas e não em Deus. Então, que a gente possa entender que perdoar, escolher perdoar é entender a imperfeição do próximo. E assim, muitas vezes, o que eu não gosto, voltando para o assunto pais, o que eu não gosto dos meus pais é algo em mim. Então, quando eu aprendo a perdoar uma atitude dos meus pais que me machuca, talvez é Deus me ensinando a tratar algo dentro de mim também, que eu não tinha percebido. Mas ele falou assim, ela fez isso comigo. E quando eu agi assim e fiz isso com outra pessoa também? O perdão, ele nos trata de dentro para fora. Eu quero finalizar nesse momento, declarando que família é um projeto único de Deus. Eu quero finalizar lendo um versículo para vocês entenderem a importância da família para Cristo. 1 Timóteo 5:8. Timóteo 5:8. Eu vou ler a minha versão. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. Muito se fala em restituição de tantas coisas em nossas vidas, de bens materiais, de relacionamentos amorosos, casamentos, de ministérios que foram perdidos. Mas e a restituição dos relacionamentos entre pais e filhos? Nós precisamos falar disso como igreja. Nós precisamos levantar como igreja para pregar sobre o amor, sobre a importância da honra dentro de casa com a família. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo: aquele que não cuida da sua família, que não honra a sua família, está negando a sua fé. E é pior que o incrédulo. Nós temos que levantar como uma igreja que entende o que é se entregar em honra para a família, o que é honrar a autoridade sobre a nossa vida. Deus está moldando os nossos corações essa noite.
E como eu falei para vocês, eu não estou aqui pregando de uma altura onde eu sei, porque eu já vivi, eu estou sendo moldada diariamente. Eu não sou uma filha perfeita. Mas eu preciso entender que eu preciso pelo menos buscar isso. E às vezes você é o primeiro passo que você precisa dar. Amanhã você não já vai ter perdoado sua mãe da noite para o dia. Você não já vai ter perdoado seu pai da noite para o dia. Mas é um processo constante de entregar e começar a viver essa vida de honra sobre as autoridades, sobre a sua vida. O inimigo, ele tem pavor disso. Ele sabe que Deus nos abençoa na proporção em que honramos os outros. Então ele tem pavor que você pratique a honra. Não deixe o inimigo acreditar mais na promessa da Bíblia do que você. Se apegue na Bíblia, no que a Bíblia diz, no que Deus diz sobre honra, sobre honrar. Acredite nisso, viva isso, que se torne o seu estilo de vida. Que o princípio da honra caminhe com você diariamente. E que você entenda que esse princípio não tem que ser oculto. Que você não tenha uma vergonha de demonstrar isso. Mas que você entenda que tem que ser explícito diariamente. Procure maneiras diárias. Senhor, como eu posso honrar aqueles que merecem a minha honra? Senhor, como eu posso honrar a Ti primeiramente? Para que eu possa buscar honrar da maneira correta as autoridades sobre a minha vida. As pessoas que eu preciso honrar, Jesus. Não confunda respeitar com honrar. Caminhe nessa verdade. Eu não sei se eu posso fazer isso, uma oração. Eu queria chamar aqui mães ou filhas, independente se você é mãe ou se você é filha, se você é pai, se você é filho, não é só mulheres, que eu queria fazer uma oração sobre a sua vida. Você que está precisando entender mais sobre o princípio da honra, você que quer buscar mais sobre como honrar, maneiras que você pode praticar mais disso, você quer sair da sua zona de conforto, você quer lutar contra o seu ego para viver uma nova vida, uma nova fase de honra, porque você sabe que Deus vai abrir o seu coração de maneiras estrondosas. Eu gostaria de convidar você para vir aqui na frente para a gente orar. Se você está com a sua filha, se você está com a sua mãe, por favor, não tenha vergonha. O inimigo, ele trabalha na vergonha. O inimigo, ele consegue trabalhar na sua vida quando a vergonha, ela toma conta do seu coração. Mas Deus, ele quer romper barreiras aqui essa noite. E através da sua coragem, da sua atitude, de vir até aqui à frente, você está falando: Senhor, eu entendi que eu não entendi ainda sobre o que era a honra, mas hoje eu quero caminhar sobre essa verdade. Aleluia! Eu gostaria de pedir a minha autoridade maior para orar nesse momento. Mãe, se você pudesse derramar sobre um pouco da sua unção como mãe. Eu vou orar pelas filhas, a senhora ora pelas mães, por favor. E pelos pais que estão aqui sendo representados também. Pode continuar vindo. Senhor Jesus, eu quero te entregar nessa noite, Senhor, esses corações, Senhor, corações quebrantados, corações que entenderam, Senhor, que a honra é algo que o Senhor demanda de nós, é algo que o Senhor pede de nós diariamente. Jesus, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações a partir de hoje, quebrando todas as correntes que o inimigo tenta colocar, emocionais, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Senhor, eu declaro nesse momento corações livres de amarguras, corações livres de tristeza, corações livres de momentos ruins, de coisas ruins que já aconteceram em seus relacionamentos com os seus pais, Senhor. Eu declaro nesse momento corações libertos para poderem entregar a melhor honra que puderem para Ti e para as Suas autoridades, Senhor, para os seus pais, Jesus. Eu declaro nesse momento relacionamentos sendo restaurados entre mãe e filha. Senhor, eu declaro agora que todo inimigo que venha vir, Senhor, com uma nuvem de confusão na hora do falar, na hora da comunicação, que o Senhor possa trazer a Tua voz suave para calar todas as palavras do inimigo, que o Senhor possa trazer uma nova unção de comunicação sobre essas famílias, que as mães tenham, Senhor, consigam ter artimanhas vindo diretamente do céu, Senhor, para se comunicar com os seus filhos, que o Senhor possa trazer entendimento, Senhor, para os
vivendo a vida também pela primeira vez, eles também estão aprendendo cada dia mais, Senhor. Senhor, que o Senhor traga entendimento, comunhão, união sobre essas casas, Jesus. E que o Senhor possa quebrar todo o orgulho nos corações aqui presentes, Jesus. Eu declaro nesse momento a honra, a honra, a honra, a honra sendo plantada em cada coração que aqui se rendeu, Senhor. Que deixou de lado o orgulho e se rendeu à humildade de entender que precisa praticar mais a honra. Eu declaro nesse momento corações libertos, Senhor, que vão conseguir ser gratos, que vão conseguir colocar para fora o seu amor, o seu respeito, o seu cuidado. Eu declaro em nome de Jesus relacionamentos restaurados. Amém. Aleluia, Jesus. Deus, nós estamos na Tua presença, Pai, sentimos a Tua presença, e é a Tua presença que move, é o Senhor que vê o profundo e o escondido, aquilo que mães já clamaram diante da Tua presença. Deus, mas nos ensina a entender. Como mães, nos ensina, Senhor, a compreender, nos dá empatia, Deus, para entender que já passamos pela idade dos nossos filhos e que precisamos entender que também tivemos nossas dúvidas, nossas guerras mentais, sem saber o que fazer e achar, Senhor, que tínhamos razão. Deus nos dá sabedoria. E que cada uma de nós, homens e mulheres, que vieram até a frente com o coração quebrantado diante de Ti, possamos ser visitados pelo Teu Espírito Santo. E que a paz reine dentro de nossa casa. Oh, aleluia, aleluia, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa, porque os nossos filhos nós consagramos a Ti. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que a Jaiane cante hoje. Você não estava pronto para cantar? Amém, Jesus. E ponto final. Gente, porque a Suede vai cantar logo depois, mas até a Suede quer ouvir a Jaiane cantando. Até a Viviane Martinello quer te ouvir agora, porque, irmão, eu estou muito feliz que a minha filha está pregando, está cantando. Gente, a música que eu vou cantar, eu ouvi ela a primeira vez na voz da minha amiga maravilhosa, Suede. Vocês acreditam? Maravilhosa. Eu te amo, amiga. Eu te amo, amiga. Eu te amo. Vem aqui cantar com a gente. Se você não lembrar, não tem problema. Eu não vou ficar chateada, mas pode minha oração. Claro, claro. Lembra. Vem, Suede. Vamos louvar, então? Vai cantar logo no trio. Aleluia. Olha que coisa linda. Ai, Jesus, que honra. Fica no meio. Amém. Vamos começar do coro. Vamos começar do coro. Isso, vamos começar do coro. Puxa o tom aí. Não quero ter que duvidar, mas, Pai, está difícil suportar. Arranca a incerteza que há em mim, me dá motivos pra seguir, mesmo que pareça que é o fim. Não me deixa desistir. Tenho medo. Aleluia. Tenho medo de errar de novo, mas preciso acreditar
acreditar que Deus fará um tempo novo. Quem crê? Pai, eu reconheço que, aleluia, eu preciso crer em Ti, Jesus, pois o Senhor não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Tudo que o Senhor falou vai acontecer. Não quero ter